privilégio repartir com você nesta manhã, do dia 21 de junho de 2020, a palavra de Deus. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 10. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta e, se possível, acompanhe comigo a exposição desta passagem. Paulo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: preparado para viver e para morrer. Preparado para viver e para morrer. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios, a sua segunda carta, que é a sua carta mais pessoal, é a sua carta mais autobiográfica, é a sua carta mais concentrada em consolo, é a sua carta em que ele expõe de maneira mais franca e aberta o seu coração. Ele vai tratar desta matéria, da nossa esperança cristã. E nos 3 versos que antecedem a passagem que nós lemos, ele vai fazer alguns contrastes. Aliás, 3 contrastes profundos, radicais. Primeiro, versículo 16, ele fala de um corpo fraco e de um espírito renovado. Segundo, no verso 17, ele fala de um presente doloroso e de um futuro glorioso. Terceiro, no versículo 18, ele fala de coisas visíveis, temporais, e de coisas invisíveis, que são eternas. Desta maneira, o apóstolo Paulo está preparando o terreno para introduzir o assunto que nós lemos agora, mostrando qual é a perspectiva do cristão sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o que significa morrer, sobre o que significa vida eterna, sobre o que representa esta confiança para a nossa jornada diária, e preparando os seus leitores, você e a mim inclusive, para este grande momento de prestação de contas diante do tribunal de Cristo. Em face disto, chamo a sua atenção para 7 lições nesta passagem. A primeira delas é uma certeza inequívoca, conforme está escrito no verso 1. Sabemos, ele começa assim:
Não é aqui a linguagem da conjectura hipotética. É aqui a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Ele está falando aqui do nosso corpo, que é uma casa terrestre, que é um tabernáculo frágil, que é uma tenda vulnerável. Se desfizer, ou seja, se nós chegarmos à experiência da morte, e esse tabernáculo, e essa casa terrestre, e essa tenda frágil se desfizer, não acaba tudo aí. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Se esta casa terrestre se desfizer, diz ele, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Chama a sua atenção que a ideia aqui não é de que você vai morar em mansões no céu. Que se você mandar para lá material, você vai morar numa grande mansão. Paulo está fazendo aqui um contraste entre o corpo físico, corruptível, mortal, fraco, sujeito a todas as intempéries desta vida, com o corpo de glória que nós teremos, que é uma casa permanente, que é uma verdadeira mansão em relação a esta tenda frágil e rota que é o nosso corpo físico. Paulo está mostrando aqui a esperança cristã. Paulo está mostrando aqui que se há um corpo físico, e é esse que temos agora, que fica cansado, que envelhece, que é surrado pela enfermidade, que fica enrugado e caquético, que tomba pela enfermidade e desce à sepultura. Nós temos a certeza, a convicção de um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma convicção inabalável. Segundo lugar, Paulo fala sobre um gemido profundo. Olha comigo o verso 2. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está vivendo aqui a tensão entre o já e o ainda não. Ele está vivendo a tensão entre a caminhada terrena e a glória celestial. Ele está vivendo aqui o drama de, nesse tabernáculo, no corpo físico, material, frágil, corruptível, nós enfrentamos muitas lutas, dores, enfermidades, dissabores, tristezas, angústias, dramas, luto. De todo lado nós somos fuzilados por circunstâncias adversas. E ele diz, enquanto estamos aqui nesse tabernáculo, nós gememos. É uma sinfonia de gemidos. É a natureza que geme. Somos nós que gememos. É o Espírito Santo que habita em nós que geme, intercedendo por nós. Mas nós gememos, não de desespero, não de incertezas, não de temores, mas gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, recebendo um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É essa a convicção do cristão. Ele não tem medo da morte. Ele não se apavora com a morte. Ele, na verdade, aspira
aspira é o revestimento de um corpo de glória. Ainda que este corpo de glória precise suceder à morte física deste corpo terrestre, desta tenda frágil, desta casa terrestre. Terceira verdade que Paulo vai descrever para nós é uma aspiração gloriosa. Veja comigo os versos 2b ao verso 4. Diz ele: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja você que Paulo muda de figura. Ele deixa de usar a figura da tenda, da casa terrestre, para a figura das vestes. O que traz angústia em Paulo, preste bem atenção, não é a questão da morte. Ele não está pensando aqui na morte e na ressurreição. Ele está pensando aqui numa outra realidade espiritual, que é a transformação. Você bem sabe que quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer, segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A primeira coisa que vai acontecer é que os mortos ressuscitarão. E como ele está falando para a igreja, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. A grande aspiração aqui é exatamente passar por esta experiência da transformação. Imagine você, Jesus voltando agora. Nós não enfrentamos a morte, mas esse corpo não pode suportar a glória de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 15. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então antes, nós deveremos ser transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E exatamente esta gloriosa esperança é que Paulo está nutrindo e está instilando no coração daqueles crentes. O que Paulo está mostrando é a glória deste corpo, que será glorificado. Se aqueles que já partiram e nos antecederam, ressuscitarão primeiro, não estarão em prejuízo. Mas se Jesus voltar e estivermos ainda vivos, nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo de glória. Nós receberemos um corpo incorruptível, que não vai ficar jamais cansado, envelhecido, enrugado e caquético. Um corpo que não vai ter defeito físico. Um corpo que nunca vai brigar de forma nenhuma, nem com o espelho, nem com a balança. Um corpo que vai ser pleno, maduro, completo, perfeito, como o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande aspiração do apóstolo Paulo. Ele está preparado para morrer, ele está preparado para viver, porque para ele morrer é lucro, para ele viver é Cristo, para ele morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas há uma quarta verdade nesse texto que eu quero trazer à sua memória, que é um penhor seguro. Olha comigo o verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Preparou para quê? Para glorificação. Para sermos não só arrebatados, mas antes disso transformados. Para estarmos para sempre com Ele. E qual é a garantia de que Deus vai completar esta obra que começou a fazer? Qual é a garantia de que esta salvação que foi planejada na eternidade, foi executada na história, consumar-se-á na segunda vinda de Cristo? Qual é a certeza que você tem de que isso não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade inegável?
Paulo garante, Paulo afirma categórica e insofismavelmente que isso é um fato, porque Deus já nos deu o penhor, Deus já nos deu garantia, Deus já nos deu o anel de noivado, Deus já nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito que habita em nós é a garantia absoluta de que nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida, não há incertezas, não há temores, há sim uma verdade e uma convicção absolutamente inabalável. Mas notem comigo, por gentileza, em quinto lugar, quinta verdade que esse texto nos apresenta, que é uma confiança plena. Olha o versos, por gentileza, de 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz no verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Não é porque as coisas estavam tranquilas, serenas e calmas para ele. Quando ele escreve essa carta, ele diz no versículo, no capítulo 1, que ele estava enfrentando lutas maiores do que suas forças. Tribulações acima da medida que ele poderia suportar, além das suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele diz que enfrentou feras em Éfeso. Ele estava sendo atribulado, ele estava sendo angustiado, ele estava sendo esmagado pelas circunstâncias. Ele escreveu essa carta no meio de lágrimas. Nessa carta ele relata 3 vezes as angústias que viveu, as prisões, os açoites, os naufrágios, como fora fustigado com varas. Por todo lado que esse homem passava, ele enfrentava lutas, ele enfrentava angústias, ele enfrentava perseguições, ele enfrentava prisões, ele enfrentava cadeias, ele enfrentava lutas externas e temores internos. Mas ele vai dizer no capítulo 2, versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. E ele volta a dizer aqui, temos, portanto, sempre bom ânimo. E por que ele tem sempre bom ânimo? No meio da luta, no meio da dor, no meio da enfermidade, no meio da lágrima, no meio da perseguição, no meio das privações, no meio dos ataques tantos e variados. Ele tem bom ânimo, porque ele entende uma coisa, que aqui caminhamos pela fé, não pelo que vemos, mas nós temos uma garantia plena e absoluta, conforme no versículo 8 ele diz, entretanto estamos em plena confiança, não só confiança, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo nos dá aqui um conceito do que é morrer para um crente. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que habita num corpo. O seu corpo foi feito do pó, é pó e voltará ao pó. Mas o sopro de Deus que está em você, a sua alma, quando esse corpo que é corruptível voltar ao pó, a sua alma, que é mesmo você, vai habitar com o Senhor. Não vai para um purgatório, não vai desencarnar e reencarnar de novo, não vai ser aniquilada, não vai ficar dormindo, inconsciente, não, vai habitar com o Senhor, vai reinar com o Senhor, vai desfrutar das bem-aventuranças com o Senhor, vai desfrutar das glórias celestiais que Ele preparou para você. O cristão tem certeza, o cristão tem convicção, o cristão tem consolo, porque nem mesmo a morte pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a convicção do cristão, ele está preparado para viver, ele está preparado para morrer. Mas a sexta lição, a penúltima lição que esse texto nos apresenta, é um esforço real. Olha o versículo 9 comigo. E por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis. Agora preste atenção nisso, que Paulo sempre equilibrou a doutrina e a vida, a teologia e a ética, o credo e a conduta. Se você crê nessas verdades, se essas verdades pautam a sua vida, se você de fato entende que você tem uma plena convicção de que quando esse corpo seu, que é uma casa terrestre, que é uma tenda, se desfizer, você tem da parte de Deus uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, isso precisa influenciar decisivamente o seu comportamento, a sua conduta, a sua maneira de viver. Seria uma esquizofrenia espiritual você professar uma doutrina cristã e viver como um pagão mundano. Então Paulo vai mostrar como a doutrina reverbera na vida e no comportamento cristão. Mas eu quero concluir com o sétimo e último ponto, sétima e última lição que esse texto nos mostra, que é um tribunal justo, diante do qual você e eu vamos comparecer. Olha comigo o versículo 10. Porque importa, em outras palavras, é necessário que todos nós, não alguns de nós, todos nós, inclusive os crentes, não só para os ímpios, todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então eu chamo a sua atenção para três coisas aqui. Primeiro, o tribunal de Cristo é um tribunal justo. Você e eu conhecemos muitos tribunais, muitas cortes. E os tribunais humanos e terrenos nem sempre são pautados pela justiça. Nem sempre refletem a justiça. Aqui no mundo você vê tantas vezes um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. Aqui no mundo você vê de vez em quando um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado. Aqui no mundo você vê tantas vezes um Herodes condenando e um apóstolo Paulo sendo condenado. Mas o tribunal de Cristo é justo. Ele não labora com o erro. Ele não cede à corrupção. Ele não se vende por favores. Ele não inverte a verdade, nem torce a justiça. Ele é justo. Ele é justo. Segundo lugar, o tribunal de Cristo é meticuloso. Meticuloso. Os tribunais do mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os lugares, têm limitações para julgar. Mas o tribunal de Cristo é exaustivo, porque ele julga as nossas palavras, porque ele julga as nossas obras, porque ele julga as nossas omissões, porque ele julga até mesmo os segredos do nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nada fica encoberto diante do tribunal de Cristo. Todas essas coisas estão nos anais do tribunal de Cristo. E quando você e eu chegarmos lá, diz a Escritura, que os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as nossas obras. Nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. E nós vamos dar conta no dia do juízo até mesmo por aquilo que cogitamos e alimentamos secretamente no nosso coração. Certamente por esses quesitos, nenhum de nós pode ser inocentado.
Nenhum de nós pode ficar livre de condenação. Ao contrário, todos nós, pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos desejos e sentimentos, seremos inexoravelmente condenados. Até porque o tribunal de Cristo não só é meticuloso, ele é justo, e sendo justo, ele não inocenta o culpado. Sendo justo, a alma que pecar, esta morrerá, e o salário do pecado é a morte. Entretanto, diz a Escritura, que por esta razão, um outro livro será aberto. O livro da vida do Cordeiro. E diz a Bíblia, que se alguém não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Entretanto, se o seu nome estiver no livro da vida, você entrará na posse da bem-aventurança eterna, e ouvirá do reto juiz: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. O tribunal de Cristo, ele é retribuidor. Se você está em Cristo, se você reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor, e você foi justificado, não pesa mais sobre você qualquer condenação. Se você foi justificado, toda a justiça de Cristo está depositada e creditada em sua conta. Não há mais qualquer penalidade sobre a sua vida. Você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, e nenhuma condenação mais haverá sobre a sua vida. E você desfrutará da vida eterna. Ainda mais, aquilo que você fez em nome de Cristo, quer seja em palavras, quer seja em ação, para a glória de Cristo, você ainda receberá galardões. Entretanto, se você manteve-se rebelde a Cristo, tapando os ouvidos da sua consciência à voz de Deus, se você, ouvindo a voz de Deus, rejeitou a palavra de Deus e foi recalcitrante contra os aguilhões, o que lhe resta é uma horrível expectativa de juízo. Suas obras só trarão graus na sua condenação e nenhuma esperança. Mas hoje é o dia que você precisa se preparar para ter um encontro com Cristo. Agora você pode se render aos pés de Cristo e reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor. E você então ter plena confiança de que quando aquele dia chegar, você estará lá não como um réu diante de um juiz, mas como um filho diante do Redentor, que vai acolhê-lo, que vai recebê-lo, que vai introduzi-lo na glória eterna. Eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. E quem sabe agora mesmo, você possa tomar a decisão mais importante da sua vida. Estar preparado para viver. Estar preparado para morrer. Deus amado, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração de todos aqueles que estão nos acompanhando. E que o teu Espírito produza nestes corações arrependimento para a vida. E aqueles que já são teus, que tu produzas nestes corações consolo, alegria e refrigério espiritual. Ó Deus, oramos para que haja salvação nesta hora, para a glória do teu nome, para testemunho da tua graça salvadora neste mundo. Bendito é o teu nome, porque nós temos convicções inabaláveis, e à luz da tua palavra, podemos estar preparados, tanto para viver, quanto para morrer, porque para nós morrer
é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.